ou não, a luta de classe sempre vai existir, a partir do momento que eu cresci, é o seguinte, eu vencia a concorrência, agora eu tenho que realmente usufruir do benefício dos méritos da, da, da vitória, né, individual, enfim. Vamos lá, vou escolher também. Eu vou escolher, vamos ver. O que eu não chamei aquela hora? Na aula passada? Ludmilla. Vou fazer pesquisa de campo agora aqui. Todos estão no mercado de trabalho. Ó, o grupo está pequeno hoje. Professor, olha lá o que o senhor vai perguntar para mim, hein? Acabei de entrar na aula. Não, mas é da aula mesmo. Mas o que o senhor estava falando antes ou agora? Porque não faz nem 2 minutos que eu entrei. Era da aula também. A relação entre planejamento estratégico e OSM. Era da aula. E a questão, muitas vezes, da importância da OSM para a instituição. Então, Ludmilla, sem medo. Pode ficar tranquila. Você trabalha público, privado ou não trabalha? Às vezes não está no mercado de trabalho. Eu trabalho no privado, cooperativa de crédito. Crédito. Então, vamos lá, fazer aqui Ana, você é daquela empresa familiar, né? Sim. Tá. Suelen. A Suelen. Vou esperar que ela vai escrever, né? Vou até abrir aqui. Suelen, você está no mercado de trabalho ou não? Tá, beleza. Mariana? Privado, público? Tô desempregada agora. Desempregado, tá. Maria Ângela? Maria Ângela está no mercado lá, né? No mercado Estrela, se eu não me engano, correto? Maria Ângela. Vamos lá. Então, tá. Ivanilza, público, privado ou não está no mercado de trabalho? Privado, professor. Privado, beleza. Obrigado. Jimmy? Ricardo? Meu pessoal, hein? Oi, professor. O mercado, você está na empresa pública, privada ou você está... Privada, Privada. né? Tá. Isso. Marlon é privado também, né, Marlon? Marlon O Marlon que eu já é falo. público, professor. O Marlon? Cartório, na verdade, é privado com serviços, atendimento ao público, né? Só que ele não Ainda tem não... CNPJ, ele não é... Ele presta serviço, né? Essa guerra, É o chamado ela... SEI, que eles falam. Sim, é uma guerra desde o Império isso, né? Para quebrar essa... Mas não é tão simples. Ariel, privado, né, Ariel? Mas meu sonho é ser público. Vai chegar, bom. Vai dar certo. Ser público Cláudia. para emendar o meu feriado, professor. Eu queria ser público só para emendar os feriados. Mas Claudinha é gata, você é capitalista, você tem que trabalhar. Você é louco? Não, mas o povo também aí não trabalha feriado, emenda tudo as pontes. Cláudia, então você é privado, né, Cláudia? Eu sou privado. Tá. Não, não é a meia culpa, mas realmente tem algumas questões do público que como eu sinto falta do privado no seguinte ponto.
o vilão do público. Eu tenho lá meus colaboradores e quando eu tento trabalhar com eles questões de meta, enfim, é muito difícil você melhorar a qualidade, sabe? E aí nós temos uma conduta, porque, de certa forma, a gente não pode fazer, eu não concordo com aquela, a punição moral, sabe? O que eu falo que é a punição moral? Eu falo isso num debate funcional, assim, numa exposição até com vocês que são do privado, talvez tenham essa tensão maior no dia a dia. O privado, a qualquer momento, você pode ser desligado da instituição, correto? Lógico que existem os porquês, e os porquês vocês são, se fosse justa causa, com justa causa, enfim, tem N motivos, né? O público não, o público é esse vínculo de que para sair tem que passar pelo processo administrativo, a sindicância, e aí se ficou comprovado que a pessoa realmente cometeu a falha, ela pode sofrer a pena de demissão. E aí, esse item, eu acho que aí quando entra aqui Ariel e Cláudio comentando, que é o grande, é a divisão dos mundos, né? Entre o público e o privado. Se discordarem, por gentileza, podem falar, por favor. Eles são a maioria nesse ponto de vista. Eu até quero ouvir a fala de vocês. Todos aqui, se pudessem, estariam no público? Ou não? Prefiro o que o privado me oferece. Assim, eu nunca tive a experiência. Podem falar. Pode. Quer falar, Carol? Eu nunca fui do que não. Ah, falou que não. Eu nunca trabalhei no público para saber, né? Mas assim, eu vejo muita gente do privado falando de funcionário público ou funcionarismo público. Daí, quando tem o primeiro concurso, já tá lá na fila fazendo, entendeu? Exato. Eu falei esse negócio do feriado brincando, mas é verdade. Quem que não quer emendar uma segunda, uma terça, né? Aí o povo fica metendo pau, mas a maioria queria pelo menos prestar um concurso, passar no concurso e ficar mais tranquilo, né? Exato. Mas não sei, nunca trabalhei no público, assim, para saber não, professor. Uhum. Não, mas realmente, porque todo mundo, na verdade, o trabalho, ele tá voltado ao quê? A qualidade de vida e ao bem-estar. Então, quando você relaciona esse, poxa, o cara vai trabalhar na sexta, depois vai trabalhar só na quarta, ele pode viajar, pegou 4 dias, quase 5, né? Na hora que você errou o expediente ali, quem faz o expediente, você errou o expediente, ele só vai se preocupar quase uma semana depois, ele não tem aquela questão da meta, ou o empregador fala, nossa, tem que vender, tem que produzir, né? Não vai levar serviço para casa, muitas vezes. O que acontece é que o administrador, se ele almeja o crescimento, ele vai... E aí eu sou, assim, eu tento levar a escola do privado para o público. E eu encontro barreiras. O que é a escola do privado para o público? E aí a gente já vai entrar aqui na teoria. Principalmente trabalhar com metas, sabe? Trabalhar com objetivos. Tirar essa zona de conforto, porque o que acontece? Todos vocês, e ao qual me incluo também, somos usuários do serviço público. Todos nós. Né? E aí, quando tenta se criar políticas, enfim, bem complexo isso. Aí, quando você observa, por exemplo, cartório, aí você vai ali para Correios, Banco do Brasil, que são parcerias público-privadas, o contexto já começa a mudar um pouco. Ricardo, pode falar. Só um detalhe aí nessa questão de público e privado, que é um exemplo clássico. Você põe uma pessoa que sempre está no privado, no público, é tranquilo. Agora você põe ao contrário, alguém está no público, põe no privado, você vê só a dificuldade que ele vai ter. Principalmente dependendo da função e dependendo do lugar. Né? Exatamente. O privado, quem está no privado é acostumado, igual você falou, com meta, é acostumado, tem que ter resultado, senão está fora. Né? Não tem muito diferente disso. Agora, no público já é diferente. O público você tem a estabilidade, você tem a tranquilidade, você sabe que, né, vai ser muito difícil você sair dali, então você se acomoda mais. Né? Você fica mais difícil, fica mais tranquilo, mais
Agora, o privado já não. O privado você está sempre com a corda no pescoço. Exato. Ricardo, perfeito comentário. E é nesse ponto aí que nós chegamos, que, por exemplo, um exemplo, eu vou pedir para fazer um ofício, e aí eu sei que no privado, vou pedir para fazer um ofício, a pessoa não vai esperar o chefe, o líder, enfim, ir lá perguntar, você fez o ofício? Porque ela sabe que se ela passar por aquele momento ali, é um desconforto e é uma insegurança que é criado para ela. Qual que é a proatividade? Antes do líder chegar, de perguntar novamente, já entreguei, está pronto. É isso que o privado, a pessoa ela é adaptada àquilo, é lapidada naquele processo. E o público não. E o público não. Você chega, não, eu vou fazer que eu tive que, enfim. E isso aí tem um conforto, é confortável, realmente, o que a Cláudia disse nesses pontos, mas na transição, quem é do público e for privado vai sofrer. Quem está no privado, e aí que está a mudança. Por exemplo, quem passa pela escola do privado, for para o público, que momento que ela vai fazer, ela vai levar essa escola para modificar aquilo? Ou será que ela vai se adaptar a um novo modelo que é mais confortável? E aí nós chegamos num outro embate, né? Mais? Alguma opinião mais? Senão a gente já vai... Eu vou preparar o material aqui. Opa, cliquei errado. Bem lembrado, pessoal. Bem lembrado não, mas é assim, nosso palestrante, vou confirmar no grupo, cadê o calendário meu aqui? Dia 20, tá? E aí serão dois palestrantes, aquele Oriel da Decoagro, tá? Que o Ariel vai entregar o currículo, e mais um representante, e aí bacana, que é uma empresa, é uma construtora aqui, a Concrevale, e nós vamos trabalhar questões de planejamento estratégico, e vamos trabalhar os dois pontos ali também de organização, sistemas e metas, como é que essas instituições, elas estabelecem suas empresas, como é que elas trabalham, como é que elas, enfim, e aí nós vamos explorar um pouco o que nós vimos na teoria, e o que puder tirarmos de conhecimento dele, nós vamos trabalhar nesse sentido. Vou fazer um compartilhamento com vocês de outros palestrantes. Eu trouxe para, não sei se alguém aqui participou, na matemática financeira, do gerente do Cressol, não sei se tem alguém aqui que participou da aula, da palestra dele. E vou também, na aula de administração financeira, eu trouxe a secretária de planejamento do município aqui de Vinhema, que ela falou um pouco das questões de contratos, enfim, mas aí a gente pode também trabalhar essa parte de planejamento das instituições e até olhar um pouquinho da ótica do serviço público nesse sentido, tá? Então, quem for surgindo, enfim, que for adequado para que a gente esteja discutindo em aula, eu vou estar tentando trazer para enriquecer, agregar nas aulas, tá? Aula de hoje, ó. Rapidamente. Função da organização, não guardo. E métodos. E aí, o senhor Tadeu Cruz, ele, nesse momento, nesse capítulo, ele retirou o sistema para falar dos processos organizacionais. Ele estabeleceu apenas os pontos de vista envolvendo organização e métodos. E aí aqui um pouquinho da teoria sobre organização. Eu vou pular isso aqui rapidamente, porque nós vamos aqui, ó. Para que a função de organização e método possa atingir sua efetividade, é fundamental sua institucionalização dentro da empresa, de forma que ela tenha condições de atuar nos 3 cenários que compõem uma organização complexa. São elas um cenário institucional, dos processos organizacionais, dos processos e métodos do trabalho. Fala, mas tá, beleza, o que tem a ver com todo esse debate público e privado? Tentei trazer um recorte para vocês da obra dele aqui, da função de organização e métodos dos seus cenários, ó, uma análise administrativa,
a função organização e método, quando abrange aqui um cenário institucional de atuação, ó, quais são os principais indicadores, ó? Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas envolve aqui, ó, áreas políticas e estratégicas, elementos-chave que determinam respostas aos impactos ambientais, forças-chave do ambiente, interna e externa, enfim, e outros pontos que surjam. Quando se trata aqui de processos organizacionais, aí ela vai trabalhar nos processos decisórios, centralização e descentralização, relações gerenciais, cultura organizacional, burocracia e advocracia, introdução de novas tecnologias, estrutura organizacional e enfoque no sistema aberto. Quando se trata aqui de processos de método de trabalho, ó, estudos de termos e movimentos, análise e racionalização do trabalho, fluxogramas, projetos de layout, formulários, análise e delineamento, comunicações administrativas, qualidade de vida no trabalho e outros que venham a surgir. Em breve aqui nós vamos estar executando esses processos, tá? Então, nesse momento, o que basicamente, que na evolução das organizações, nós trabalhamos aqui, que falava um pouco da tradicional, né, de caráter autoritário, hierárquico, vertical, mecanicista, burocrático, típico do design do legado de Taylor e Fayol, que é lá no princípio. Aí trouxemos aqui a evolução que ocorreu para uma organização moderna, caracterizada por um quadro sistêmico, comportamental, orgânico, oriundo da arquitetura behaviorista, fortemente influenciado pela ciência de comportamento. Chegou alguém? Natan. E contemporânea, atual, né, erigido sob a influência de tempos mais turbulentos, como a globalização, elevada taxa de crescimento da tecnologia, o acirramento da concorrência, parceria entre fornecedores, influencia na motivação dos colaboradores. Nesse cenário emergem soluções advocráticas, participativas e horizontais. E aí, quando eu falo que a relação de OSM com planejamento estratégico, é quando também, ó, nós abordamos essa evolução das organizações, que está relacionado com alguns pontos. E aí, princípios do alcance do controle. O que seria o alcance do controle? E aí nós vamos aqui, ó, trabalhar aqui a teoria desse francês aqui, se eu não me engano, pego o restante do nome dele depois, o Gray Kunas. O que seria o princípio do alcance do controle, ó? O princípio procura focalizar o número de subordinados que um administrador pode dirigir eficientemente. E aí aqui eu vou voltar para vocês. E aí eu quero ver a tela aqui. Quem lidera grupo? Algum de vocês que estão no mercado de trabalho, lidera equipe, não? Tem equipe ou não, ainda são... não, enfim. São apenas na posição de liderados. Alguém? Já? Maria Ângela, professor. Maria Ângela, seu testemunho, por favor. Quantas pessoas? Desculpa, não entendi. Quantas pessoas você lidera? 17 pessoas. Maravilha. Então, ó, obrigado. Vamos voltar aqui na teoria. Alguém mais? Quantas pessoas, Marlon? Pode ser que já liderou também. 5? 35. 35? Bacana. Isso. Ricardo, você ia falar alguma coisa também? Hã? Já liderei. Quantas pessoas? 30, tem uma média? 40. Por aí. 40? Bacana. 40? Tá. Então vamos voltar aqui, ó, para a teoria. Rapidamente. O princípio procura focalizar, ó, o número de subordinados que um administrador pode dirigir eficientemente. Considera que esse número não é fixo, dependendo de diversas considerações básicas aplicáveis ao trabalho a ser feito, a qualidade da administração, ao nível do executivo, a intensidade de supervisão exercida, enfim, tem um A mais aqui, e a capacidade dos subordinados. Então, totalmente flexível, né, dependendo dessas variáveis. Linda, o Rick deve ser assim, que consultor de empresas acredita que o número ideal de subordinados para todas as autoridades superiores é quanto? 4.
e nos níveis inferiores da organização, onde o que se delega é autoridade para o desempenho das tarefas específicas e não para a supervisão de outros, o número pode ser de 8 a 12. Agora vamos lá. Uma coisa é você estar ali, ó. Você criou 4 níveis, certo? E aí, dentro desses 4 níveis, cada nível, segundo o Rick, você estabelece aqui um máximo de entre 8 e 12 pessoas. Vamos lá. Por quê? Ele entende que nenhum chefe pode supervisionar diretamente o trabalho de mais do que 5 ou máximo 6 subordinados, cujo trabalho seja interrelacionado. A razão é simples: os supervisionados não são somente os indivíduos, senão as permutações e combinações de relações entre eles. E aí, aqui, ó. Enquanto o primeiro aumenta em progressão geométrica, cada vez que se adicionar um subordinado, este aumenta, no caso, né, este aumenta em progressão geométrica, mas eu vou mostrar daqui a pouquinho qual que é essa relação de aumento. Mas voltando aqui, ó. Cujo trabalho interrelacionado. O que vocês consideram aqui? Os supervisionados não são somente os indivíduos, senão a permutação e combinação de relação entre eles. Vocês acham que nesse ponto de vista aqui, no máximo 12, está equivocado? Você acha que é possível? Vocês que já trabalharam aqui, né, ó, com todos, na verdade, que deram testemunho aqui, trabalharam com mais subordinados do que a teoria propõe, correto? Tiveram dificuldades ou não? Ou precisavam de como diz, um gerente adjunto, né? O que vocês me falam? Um pouquinho do testemunho de vocês. Dificuldade tem, né? Certo. Tá, Eu mas enumera acredito, professor, que o ideal seria esse da teoria mesmo, o número de liderados. De 8 a 12. Isso. De 8 a 12 ali. Tá. Pois não. Pode falar, não estou vendo a tela. Eu acho que o ideal seria mais ou menos isso também, mas quando você também uma equipe muito grande, você tem que selecionar alguns ali chave, que você sabe que são chave, né? Que você sabe que aquelas pessoas influenciam as outras e pode te ajudar, e você tem que fazer com que essas pessoas fiquem ao seu lado, porque através dela você vai conseguir supervisionar todo mundo, que você sozinho não consegue supervisionar 30, 40 pessoas, mas você puxa aí 4, 5, você sabe que realmente faz a diferença e você trabalha junto com ela. Pelo menos o que eu fazia. Ricardo, perfeito sua fala, porque aí que acontece. E aí vem com o que a Maria já também falou. Nós concordamos que no máximo 12 é perfeito. E aí a instituição nos coloca com 40, e aí você cria, informalmente, uma sub-hierarquia. Você não concorda comigo? E aí não é o momento, por exemplo, para esse que você escolheu, que é aquele que realmente foi proativo, que é aquele que colaborou, mostrou lealdade, mostrou, enfim. E aí que você escolheu ele como aliado. Dentro da estrutura da organização, não seria esse momento de desmembrar e criar esses setores? E por que as empresas não fazem isso, né? Esse que foi escolhido por você, esses 5, vamos tratar assim, e até, não sei se a Mariângela também passa por isso. Será que eles não almejam a sua posição? E aí, quando você cria, em vez de você deixar ali, você com 40, e aí você define 5, e esses 5 trabalham com os outros 35 que sobraram ali, será que você não soluciona o problema especificamente da instituição, mesmo criando uma grade ali, na estrutura ali do layout da hierarquia? Mariana, você acha que você propor isso no mercado, eles vão aceitar, não? Creio que sim, professor. Eu já trabalhei no mercado com 30 pessoas. A gente trabalhava assim, dessa maneira. Qual maneira você fala? De ter uma pessoa, além de mim, na frente da equipe para me ajudar. Já definido na estrutura da empresa, já. Isso. Bacana, hein? Bacana. Mas Maria, eles criam um cargo novo
Por exemplo, registra esse funcionário como outro cargo, assim, e ganha mais, alguma coisa assim, ou não? Sim, esses funcionários têm um salário diferenciado Na verdade, e fica na... Pode falar, Ricardo. não precisa criar cargo novo. Você, na verdade, você dá oportunidade para as pessoas, né, aquelas pessoas que você achar né, que vão te ajudar, você dá aquela oportunidade para eles mostrarem o trabalho deles. Aí depois, quando tiver uma promoção, você já sabe quem você vai indicar. Se aqueles que te ajudaram, que você delegou a função da conta, você já tem na sua mente para quem você vai indicar no caso uma promoção, né? Eu acho que, porque igual o professor falou, por que as empresas, em vez de colocar 4, 5, colocam um gerente só? Porque ele sabe que o gerente vai ter esse olhar, que vai saber identificar essas pessoas que vão poder fazer o trabalho também. Então, eu teria 5, 6 gerentes dentro de uma loja, né? Certo. Ricardo, mas para esses 5, não estou defendendo Mas assim, mas essa só... ideia não seria melhor 5 gerentes do que um só? Se mas fosse o para custo, ajudar? você acha que a empresa... Então, daí eu acho que ela não quer Seria o ideal, pagar, mas... entendeu? Esse meu pensamento desde o começo foi esse. Eu acho que ela Deixa não quer pagar. Ela não vai querer pagar, Exatamente nenhuma isso que o empresa quer Ricardo pagar 5. falou. Essas pessoas, que nem Aí onde você quando eu trabalhava, eles têm um salário diferenciado e fica aí te auxiliando. Aí, no caso, quando você mudar de função ou sair da empresa, já tem uma pessoa preparada para assumir o lugar, a função, no caso. Exatamente. É isso aí. Porque na função deles não muda, eles recebem um salário diferenciado das outras pessoas, mas a função Professor, continua o mesmo. na empresa onde eu trabalho, por exemplo, assim, tem o cargo de gerente e tem o cargo de encarregada. Certo. Nesse caso, a encarregada, ela está estudando, né? Está sendo treinada para ser uma futura gerente. E tem os auxiliares, que aí a encarregada, ela vai treinando os auxiliares. Quando ela subir de cargo, um dos auxiliares vai para o cargo de encarregada e sucessivamente gerência, que é o caso da Maria Ângela aí. No Estrela, na empresa onde ela trabalha, não tem o cargo de encarregada, que seria o cargo da Maria Ângela, mas tem pessoas que recebem um pouco a mais. Aí já onde eu trabalho, ele já tem o cargo. Perfeito. Então, assim, ó, obrigado, Ludmila. Então, assim, são 3 realidades bacanas. A Ludmila já consolidado. No caso que a Ângela citou, existe uma gratificação, mas não é uma estrutura criada ainda. É isso que eu entendi, né, Ângela? Existe a gratificação por estar naquela linha intermediária, vamos tratar assim, diferente do que o Ricardo falou, que essa linha intermediária, ela não é uma linha estabelecida na instituição. Peguei o exemplo de 5 ali, né, Ricardo, como a gente estava falando. Eles têm uma predisposição, mas não recebem por aquela responsabilidade a mais que eles estão executando, correto? Mas você tem que ter... Mas ele já subentende essas pessoas que quando tiver uma oportunidade, você já tem eles como os primeiros a indicar, né? Mesmo não ganhando a mais por causa disso, mesmo não tendo um cargo específico, né, naquele momento, mas sabe que quando tiver oportunidade, a sua indicação é certa. Vamos lá, vou pôr fogo no parquinho. Eu estou com 3 propostas de trabalho agora aqui, pessoal que não comentou. Qual das 3 empresas vocês entrariam? Ricardo, Ludmila ou Ângela? Eu entraria no caso da estrutura da Ludmilla, né? Porque onde eu trabalhei, onde eu liderei, era essa estrutura, né? Bem específico, né? Se você aumenta a sua atribuição, você já recebe por aquilo que você... Isso, proporcionalmente, né? Perfeito. Vamos lá, mais alguém? Tem mais? Ó, pode falar, pessoal, não vai guardar mágoa, pode ficar. Ana Carolina. Professor. Tomada de decisão agora aqui. Vamos lá, papel do administrador. Vamos lá, temos que definir. Vamos trabalhar isso um pouquinho agora. Tomar decisão. Qual que você... Ó, você tem que escolher uma porta agora. Qual que você escolheria? Da Maria Dentro Ângela.
Maria Ângela. Ela sendo minha chefe, seria dela. Tá, beleza. Então, ó, Maria Ângela. Ariel? Hum? Ah, não sei dizer pro senhor. Sai do muro, Ariel. Pode escolher uma porta aí. Sabe por quê? Isso aqui é um estudo de caso, é bacana de trabalhar sem levar no lado, no cunho, jamais levar no cunho, mas assim, interessante esse é o momento da gente fazer essa análise até da nossa formação, né, do indivíduo, porque depois eu vou opinar sobre os três e eu vou falar que as três, na verdade, as três existem em todos os mercados. Vamos lá, vou pôr a Ivanilza. Ludmila, professor. Ludmila. Mariana. Eu vou na Ludmila também. Beleza, obrigado, Ariel. Vamos ver, Suelen. Natan, você que chegou depois aí, Natan. Ludmila também? Natan. Natan e Mariana, né? Cláudia, eu perguntei para você, Cláudia, não sei se eu pulei você. Professor, o senhor perguntou o quê? Hã? Vamos lá, Cláudia, primeiro, aí já volto você na Mariana, tá, Mariana? Só um pouquinho. Cláudia, eu pulei você na pergunta, Cláudia, não? Pulou, mas eu nem tava ligando, não, porque eu tava pensando ainda. Tá. Porque, assim, uma vez, no Uhum. começo antes de começar a pandemia, eu não lembro que professor foi, eu acho que a gente teve 2 semanas de aula só, né, no começo do ano. E aí o professor, eu não lembro que professor que era, se alguém lembrar aí, que era da minha turma lá e quiser me ajudar. Ele falou assim, qual é a diferença do cargo mais alto de uma empresa para o cargo mais baixo, além do salário? O que a pessoa que ganha mais tem a mais do que a pessoa que ganha menos? E a resposta era responsabilidade. Então, eu acho que conforme você vai assumindo mais responsabilidade, você tem que ganhar mais por aquilo. Porque, e realmente, o que a pessoa com maior cargo tem do que a menor é responsabilidade. Ela tá lá em cima porque ela tem mais responsabilidade naquela empresa. Então, tem que ganhar mais. Então, eu acho que eu vou... Oi? Foi o professor Michel. Ah, pode ser. Eu nem Miguel lembro. Ângelo? Era alguma coisa assim, né, Ariel? Não tô falando... Sei lá, posso estar falando de um jeito diferente, mas é que eu entendi. Ele falou assim. Não, foi exatamente isso. Foi na aula de OSM também. E ele era. Ele falou, eu lembro, ele falou exatamente isso. Professor Michel. Isso, Michel. O Michel Dessian. Sim, eu conheço o professor Michel. Então, eu acho por isso que eu vou no da Ludmila, mesmo, porque conforme você tendo mais responsabilidade, você tem que receber mais por aquilo também. Eu lembrei dessa aula, inclusive era da mesma matéria que você dá e eu nem lembrava. Tá. Mas e qual empresa? Você não escolheu, Maria? Cláudia. Respondi, da Ludmila. Por Ludmila. conta disso, só pelo... Ah, tá, perdão, desculpa, não entendi. A relação, né? Tá. Ótimo. Mariana? Professor, o senhor pode repetir a pergunta? Foram 3 tipos de empresas aqui, de formatos de hierarquia, de ascensão, de atribuições. Uma citada pela Ludmila, outra pela Ângela, outra pelo Ricardo. Não? Uhum. Você acompanhou ou não? Eu acompanhei, eu vi que a Maria Ângela falou, a Ludmila falou. Qual que você trabalharia? Você está agora aqui, tinha que escolher uma porta. Qual que você entraria? É só essa pergunta. Qual eu entraria? A da Maria Ângela tem essa questão da quantidade de pessoas, né? Não, o da Maria Ângela não está estabelecido como a da Ludmila, mas tem uma gratificação por ter uma responsabilidade a mais. Aqui o Ricardo citou, o grupo é grande, você tem 5 ali que você identifica como potencial, mas eles não recebem por isso. Eles só eles têm uma perspectiva aí de crescimento. Eu acredito que na da Ludmila, né? Que já está bem especificado, né?
e a remuneração é de acordo com a responsabilidade. Perfeito. Tá, obrigado, Mariana. Natan, só faltou o Natan, só para encerrar aqui e partimos para a teoria. Natan? Meu Natan. Vamos voltar aqui rapidamente, com o tempo. O que é bacana nisso? Eu vou falar a teoria e vou falar o posicionamento com relação aos 3 modelos. Vamos voltar aqui. E o Gray-Kunas analisa o problema das relações entre os supervisores e os subordinados, é a teoria de Gray-Kunas, emergindo uma fórmula matemática para ressaltar o crescimento geométrico da complexidade de se administrar à medida que aumenta o número de subordinados. E aí nós estamos justamente nessa situação. E são 3 posições diferentes. Então a teoria de Gray-Kunas identifica 3 tipos distintos de combinação entre superiores e subordinados. A relação simples cruzada, as relações cruzadas e as relações grupais diretas. As relações simples diretas soam assim, as que todo superior diariamente mantém com seus auxiliares imediatos e são obviamente correspondentes ao número de subordinados supervisionados. Como exemplo, se o A tem 3 subordinados, tem 3 subordinados, B, C e D, existem N relações simples diretas. Qual que é esse exemplo aqui que a gente pode trabalhar? Indiretamente, a relação que o Ricardo trouxe. Né? Quando você tem, assim, o superior, e aí, assim, isso aqui é a fala do pensador, né? E ele mantém com os seus auxiliares imediatos essa relação. No caso aqui, ele não fala dessa correlação de você escolher pontos, tal, mas ele cria essa teia de perspectiva, de que você pode ascender, você pode... E aí aqui eu entro muito essa realidade que o Ricardo trouxe, ele é muito real também no serviço público. Vou falar para vocês que o serviço público ele tem os seus pontos, mas tem os seus... O serviço público não... Por exemplo, se você pega uma empresa que te gratifica por cada responsabilidade que você adquire, que você é preparado, que você tem um curso, que você qualificou, que você tem diploma, você estudou e realmente aquela sua capacitação ela vai ser utilizada, esse tipo de estrutura, que é o relação simples cruzada, nada disso, ela é aproveitada porque a estrutura está definida numa única relação, né, entre superior e subordinado. O que eu falei de serviço público? Por proatividade, quando eu iniciei lá no ano 2000, existia... Eu trabalhava, comecei a falar rapidamente aqui para não aprofundar muito. Eu comecei a trabalhar na Máxima, empresa de segurança máxima em Campo Grande, e aí eu tinha uma questão de que eu não queria ficar lá sentado num canto, aquela coisa assim, eu queria saber o que estava acontecendo, enfim, o calor da juventude da época, e tinha um posto lá que chamava vou usar a linguagem da época, oficial de pavilhão. E aí falava assim, você quer ser o responsável do pavilhão, aquela coisa, eram 2 pavilhões e eram 2 responsáveis. E eles falaram assim para mim, você vai ser o responsável, mas o Estado não paga nada por isso. É sua responsabilidade. Se a empresa morrer, fugir, acontecer alguma coisa dentro, é sua responsabilidade, tomar a decisão é sua, você vai estar ali na posição, mas não te pagam por isso. E aí vem no que o Ricardo falou, que aí entra na situação. Se eu tô lá para a empresa da Maria Ângela, a empresa da Maria Ângela já não se encaixa nesse perfil. Da Ludmila, também não. Mas a do Ricardo já encaixa, o modelo. No caso, eu assumi sem receber, mais pela essa proatividade, que aí entra no que o Ricardo disse ali, escolheu 5 ali, que realmente tem uma vontade de crescer. E muitas empresas fazem, como por não ter aquela força que o Ariel comentou, aquela força da estrutura da base, né, do proletariado, que usou o termo, a empresa ela vai explorar. Ela não vai pagar esse diferencial. Professor, Uhum. eu posso dar um exemplo rápido disso? Pode sim, à vontade.
Você acha que todo mundo que está aqui nessa sala, assim que pegar o diploma de administrador, estiver na mesma empresa, ele formou hoje, amanhã ele leva o seu diploma lá para o seu chefe. Você acha que a partir daquele momento ele vai te pagar mais por causa disso? Quem acha aqui? Vamos lá, pessoal. O que vocês respondem? Vou voltar aqui na tela aqui com vocês aqui. Você se esforçou, você estudou 4 anos, você se preparou, adquiriu conhecimento, fez tudo aquilo, todo mundo viu o que você fez, mas você acha que só por causa disso, você levou seu diploma lá, você vai ganhar R$1.000 a mais do seu salário? Você acha? Na minha opinião, não ganha. E nenhuma empresa ganharia, eu acho. Vou trazer uma realidade para vocês complementar com o Ricardo. Concluí o mestrado em 2019. Sabe quantos por cento aumentou o meu salário dentro do Estado? Zero. Exatamente isso. Zero. O Estado não serve. Porque muitas vezes, a maioria das vezes, você tem que se submeter, às vezes, a ter só responsabilidade e não ter uma remuneração de imediato, para mais para frente você ter o reconhecimento e a pessoa vai ver que você se esforçou para poder te pagar lá na frente. Você não pode pensar só em ganhar mais agora naquele momento. Você tem que pensar lá depois de 5 anos, de 2 anos, de 3 anos. Entendeu? Que geralmente é o que acontece na maioria das empresas. Porque você não consegue uma remuneração maior de imediato. Nem você tendo conhecimento e tendo mais formação que outras pessoas. Cláudia, pode falar. Obrigado, Ricardo. Você pediu para votar lá nas empresas, eu votei no da Ludmilla, porque a gente tinha que escolher aqui nessas situações. Uhum. Mas é lógico que é a minoria das empresas que fazem isso, eu acho. Onde eu trabalho, eu faço muito mais do que eu sou paga para fazer. Muito mais. E não é assim, porque você faz, você vai ganhar. Eu acho que era um exemplo que você deu aí, né? E a gente tinha que escolher. Eu votei naquela porque eu acharia o mais justo. Mas é igual o Ricardo falou, não é só porque você formou que você vai ganhar mais, ou porque você faz mais coisas que você vai ganhar mais para aquilo. Você tá ali, você tem que fazer o que tem para fazer. Não dá para ficar escolhendo, não, né? Não, bacana, Tem Cláudia. jeito, acontece isso em todo. Eu acredito que em todas as empresas. Você é Então. contratado para varrer o chão. Você não vai só varrer o chão, não é impossível. Não tem como, né? Bacana, não, bacana. É que a gente trouxe, eu fiz essa abordagem junto, porque é dentro daquele ponto da teoria. Só que nós vamos encontrar empresas que elas realmente remuneram e elas estimulam e elas beneficiam o colaborador. Muitas redes, aí eu não sei se tem alguém em banco aqui, que trabalha em banco, mas o banco tem várias grades ali, que aí vem um pouco do que a Ângela colocou. Você sumiu uma posição, você estava lá no atendimento, foi para o caixa, você tem uma gratificação por aquela atribuição. Você pega, exemplo com o próprio Instituto Federal, você tem lá, você faz aquele concurso para técnico, administrador, enfim, para formação superior. Está lá o salário que anuncia no concurso, lá no edital, lá, 4.180, se eu não me engano. Se você observa a lei por exemplo, do Instituto Federal, você ter um nível superior já aumenta, acho que 35% por ter a graduação, certo? 35%. Se você tiver um mestrado, aumenta 52% em cima daquilo, e aí é um benefício, e aí entra nesses outros exemplos aqui que envolvem Ludmilla e Ângela. Ô, professor, mas eu trabalho no banco, por mais que a gente receba mais quando sobe, você nunca, eu sou, a minha função é caixa na minha carteira, mas eu faço tudo e não fico no caixa, entendeu? Então, por mais que você ganhe aquilo, você sempre vai fazer mais do que aquilo, só porque você citou o exemplo do banco. Perfeito. Você sobe e aí você não faz só aquilo, né? Foi igual o exemplo que eu dei. Você faz mais do que aquilo, o restante, assim, você recebe só para fazer aquilo, mas tá tranquilo. Porque a instituição privada, ela exige uma proatividade do colaborador. E aí entra aquela pressão interna. Você está recebendo por isso, mas você não pode ajudar naquele momento. E aí, se você não se dispõe, automaticamente, num processo que envolve uma ascensão, você corre um risco de... E é assim que você aprende também, né? A gente aprende muita coisa fazendo isso, e quanto mais você aprende, mais conhecimento, melhor. Então, na verdade, os 3 pontos aqui envolvem 3 sacrifícios distintos. Um do Ricardo, que sem garantia nenhuma,
pessoa pode ir lá ficar junto a ser auxiliar, ficar mais tempo no trabalho e vai. E aí, de repente, a empresa coloca um terceiro que não tem nenhum sentido daquele que você passou um tempo esperando uma oportunidade. Tem esse segundo momento aqui, que é o da Ludmilla, que já é estabelecido, então você sabe que se você tiver essa ascensão, você vai receber por isso. Essa relação de receber é qualidade de vida. Eu sei que o capital, ela tá ligada direto à qualidade de vida. E o terceiro momento ali é a da Ângela, que é aquele momento assim, você recebe, você não está na estrutura, mas você não vai passar sem nenhum pequeno, nem que seja um pequeno incentivo para poder assumir as atribuições. Está encerrando nosso tempo? Eu vou para o segundo ponto aqui, ó. E aí, ó, só para a gente relembrar aqui, ó. Relações simples cruzadas, relações grupais diretas. Relações cruzadas são as criadas pela necessidade natural dos auxiliares de superior comum, de se comunicarem uns com os outros. No exemplo dos 3 subordinados, B, C e D, as relações aparecem num total de 6. Então, olha só, como que isso acontece? Você tem ali a relação com os seus, digamos aqui, ó, são 4 líderes, certo? E aí você precisa, digamos lá, que nem vamos ver se a Cláudia, você tá aí? Vamos lá. Cláudia saiu, tá aí? Vou pegar o exemplo da cooperativa rapidamente, para ela retornar. Qual que é o exemplo? Digamos lá que tem o diretor da parte da pessoa jurídica, de crédito, aí tem o gerente da parte da pessoa física, aí tem, enfim, quatro hierarquias de relações ali, de gerência. Deixa eu voltar aqui. E aí, o que você faz nessa relação? As relações cruzadas são as criadas pela necessidade natural dos auxiliares do superior comum. Então, você, como ela disse, então um gerente A precisa dessa relação com o gerente B, que tem essa relação com um gerente C. O que seria isso? A Cláudia está lá no caixa, ela é supervisionada por um gerente, mas que precisa dela lá no atendimento, lá nos caixas eletrônicos, que tem um outro gerente relacionado. E aí o que acontece? Essas relações entre superiores e subordinados, elas se entrelaçam, tá? E aí, dentro da teoria, essa aqui é as relações cruzadas. Para encerrar aqui, ó, deixa eu voltar aqui. Relações grupais diretas. As relações grupais diretas, por outro lado, são as apresentadas entre o superior e cada uma das possíveis combinações de subordinados. Portanto, um superior pode dirigir-se a um de seus subordinados ou a várias combinações deles. E, por exemplo, se o A tem 3 subordinados, as relações podem vir da seguinte forma. E aí ele relaciona, ó, com seus, no caso aqui ele citou 3 subordinados, então ele pode definir essa estratégia dentro desse posicionamento com todos eles ou de forma distinta. Tá? O que a teoria quer nos demonstrar com isso? De que essa relação, e aí envolvendo os 3 exemplos, elas passam por essa designação, especificamente esse envolvimento grupal entre superior e subordinado. Não sei se ficou meio misturada a ideia, mas é nesse sentido, tá bom? Então, quando você, ó, só para a gente recapitular certinho aqui, tá encerrando a aula. Quem mais saiu? Tem mais alguém? Pessoal, vamos lá. Vou fazer a chamada aqui um pouquinho. Tá? Então, essa inter-relação nessa teoria, tá? Com relação a todo o grupo. Então, o superior, ele vai ter que, como que ele vai estabelecer nesses 3 pontos o uso dos seus colaboradores. Mas, alguma pergunta, a gente continua? Podemos continuar na próxima aula? Como é que vocês estão? Primeiro dia depois de 15 dias. Tranquilo? Tranquilo. Tá.
Tranquilo. Eu vou trazer alguns exemplos práticos na próxima aula e a gente faz essa correlação, assim como a gente estava fazendo ali na aula de planejamento estratégico, tá? Mas, obrigado pela contribuição deixa eu parar aqui a apresentação, de todos. A intenção, justamente, é a gente abordar, sem prejuízo a nada, os testemunhos, enfim, as experiências. Eu sou fã do contraditório, tá? O contraditório, para mim, enriquece. A gente sempre fala, e é um pouquinho de experiência, e todos têm suas bagagens aqui distintas, mas sempre falam assim e eu tenho isso comigo, que sempre que tem aquela pessoa que tem uma opinião contrária, para mim, todo grupo tem que ter. Por quê? Muitas vezes a gente tem pessoas que só concordam conosco e nós não conseguimos identificar os pontos falhos quando nós temos pessoas que apenas concordam. Independente, por N motivos. O ideal é ter aquele que tem uma visão divergente. Por quê? Normalmente, se você trabalhar corretamente, e estou falando uma posição vocês estão numa posição de liderança, trabalhar com a informação daquele que traz a opinião oposta, e muitos lá falam, ele é contra, ele está contra, ele só identifica problema. Eu aponto positivo para aquele que só identifica o problema, porque ele está fazendo uma identificação de uma falha que aqueles que estão comigo muitas vezes não observam. Então, é interessante nós termos porque muitas soluções vêm justamente naquele que muitas vezes se apresenta e fica como o ruim, enfim. A gente sabe que isso ocorre nas instituições. Tá? Bom, vamos lá, chamada. Fiquei sem voz. A Aline não está. As duas Alines. Ana Carolina está presente. André não está. Ariel está presente. Cláudia está presente. Daniel não está. Emily não está. Gabriela também não está, né? Gabriela. Ivanilza está presente. Jeane, não vi a Jeane. Os Jones também eu não vi. José Emerson também não. Ludmila está presente. Mariana está presente. Marlon está presente. Mariana. Matheus eu não vi. Natan está presente. Patrícia eu não vi. Ricardo está presente. Roberto eu não vi também. Sandy eu não vi. Suelen está presente. Tatiane eu não vi. Tranquilo, pessoal? Certinho? Beleza. Alguma fala mais? Próxima aula a gente continua, tá? Boa noite, Sueli.